Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Líbia, hoje, dia 14 de maio de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Trípoli, na capital da Líbia. Um líder de um grupo local criminoso, né, uma das muitas facções que estão em brigas aqui na Líbia, acabou de ser morto pelo GNA, que é o governo reconhecido pela ONU da Líbia, né? Vamos tentar destrinchar um pouco o que está acontecendo na Líbia. Já teve um cessar-fogo, já parou as brigas agora depois desse negócio. Foram 2 dias de confusão lá na Líbia. Mas a grande dúvida que todo mundo tem é o seguinte: será que pode acontecer na Líbia o mesmo que aconteceu na Síria, né? Lembra, a Líbia é um outro país muito rico, muito importante ali no Mediterrâneo, coisa e tal, de origem muçulmana, e que foi governado por muito tempo pelo Muammar Gaddafi. O Gaddafi era um ditador implacável. Em 2011 teve uma revolução, tiraram o Gaddafi, mataram ele, coisa e tal. Só que desde então tem havido briga de vários grupos aqui. Vamos entender esses grupos que estão envolvidos aqui. Adivinha qual é o grupo ruim? É o ligado aos russos, é lógico, é fácil de descobrir essas coisas, né? E o grupo azulzinho, que é o grupo bonzinho, é ligado à ONU e à Turquia. E aí que vem a questão, será que a Turquia consegue fazer aqui também o milagre que ela fez lá na Síria? Porque ninguém achava que a Síria ia conseguir sair daquela briga de um monte de grupinho brigando um com o outro, e lá, no final das contas, o HRT, que é apoiado pela Turquia, acabou conseguindo, né, retomar toda a Síria. Uma coisa meio impressionante. Será que pode acontecer alguma coisa assim na Líbia? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por: se prenderem o Lula, topo ressarcir o INSS, Lula vai visitar Mujica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu vou dar uma visão muito por alto do que é o conflito na Líbia, porque é um conflito antigo, é um conflito que está cheio de grupos terroristas independentes nessa história. Aqui está mostrando só os principais, tá? O vermelhinho, que é o ligado ao Congresso Líbio e ao Exército Líbio, então é, digamos assim, as forças remanescentes do Gaddafi. Esse pedaço vermelho aqui, ele é apoiado pelo Egito e pela Rússia, e tem soldados do grupo Wagner no meio, aquela história toda, é típico guerrilheiro russo, né? E os rebeldes, que são os azuizinhos, formaram o GNA, é o Governo de Acordo Nacional, que é um governo de vários outros grupos que eram contra o Gaddafi e que estão controlando a capital e as principais áreas econômicas aqui. A Líbia é um país rico, tá? Ela tem bastante riqueza aqui. Aqui os campos de petróleo aqui embaixo são controlados pelo GNA, e tem muita riqueza por aqui. Essa área verde aqui é controlada por grupos que não se associaram a nenhum dos dois grupos, e é basicamente um monte de grupinho pequenininho, livre, que não tem nada, mas aqui também a maior parte é deserto aqui, então não tem muita importância, né? O que importa é aqui a parte ligada ao Mediterrâneo. E, enfim, e lembrando, né, em 2011 caiu o Gaddafi, uma confusão danada. Isso aqui é a situação mais ou menos atual, mas isso muda o tempo todo. E além desses grupos principais, surgem uma série de outros grupos. Aqui tem a descrição de todo o processo, como é que foi a luta no início, como é que está agora, como é que depois alterou, quem é que está brigando de um lado. Então, de um lado está o Governo de Acordo Nacional. Desculpa, mudou para Governo Nacional da Unidade Nacional, que é, digamos, o governo reconhecido da Líbia, né? E ele é apoiado pela Turquia e pelo governo da Síria atual, pelo Al-Shara lá da Síria, né? E também tem do lado da ONU, a ONU reconhece esse lado de cá. Do outro lado tá os leais ao Gaddafi, tá o Fronte para a Libertação da Líbia, que é o antigo exército líbio, e tá também os russos, tá o Egito também do outro lado. Nada explícito, tá? É acordo implícito, estão ajudando por baixo dos panos, né? Então essa é a briga. É Turquia versus Rússia, no final das contas, para ver quem domina a Líbia em termos disso daí, né? O resultado, no momento, é uma vitória da Turquia e do GNA, porque a Turquia conseguiu libertar toda essa área aqui, que é a área mais economicamente relevante da Líbia, tá? Mas ainda tem várias cidades controladas pelo pessoal do exército russo / líbio / e do Egito, né? Então ainda tem muita briga aqui. Só que além disso daqui, isso daqui é só a parte mais visível da coisa, tá? Tem ainda um monte de grupos terroristas espalhados por todos esses lados aqui, brigando uns com os outros, justamente essa é a dificuldade. E aí o que aconteceu? Um desses grupos,
ele estava baseado aqui nessa região de Abu Salim. Então havia um grupo aqui em Abu Salim que era comandado por um rapaz chamado Abdul Ghani al-Kikli. Esse cara era uma outra coisa, não tinha nada a ver com nenhum desses grupos, mas estava justamente fazendo, como é que é o nome do negócio? Era Central Stability Support Apparatus, SSA. Era um outro grupo diferente, não tem nada a ver com nenhum dos dois. Era um outro grupo que estava brigando com todo mundo ali. Como o governo da Líbia é um governo muito fraco, o cara acaba dominando uma área e coisa e tal. E aí o que aconteceu nos últimos dias, né? Alguns dias atrás, no dia 12 de maio, o governo do GNA, que é o governo reconhecido da Líbia, fez um ataque contra as principais instalações desse SSA, que é de novo, é um outro grupo, diferente desses todos que estão aí. Era um grupo pequenininho, que estava só naquela região ali. Então, e conseguiu matar esse cara e conseguiu conquistar de novo essa área. Então você pode ver aqui, tá um mapinha aqui, eles reconquistaram Abu Salim, essa região aqui que estava controlada por esse gangster aqui, por esse pessoal aqui. Então, isso é uma coisa positiva, né? Menos um grupo terrorista por aqui, mas teve muita morte, aí teve confusão, espalhou briga, teve toque de recolher em Trípoli, mais um monte de problema. Finalmente parece que agora resolveu a coisa, né? Teve um cessar-fogo declarado em Trípoli, embora já tenha cessado as hostilidades ali na capital, ainda tem um clima tenso ali, ainda tem alguns carros do governo da Unidade Nacional. É o GNA, que agora virou GNU, mas é a mesma coisa, é o governo oficial reconhecido da Líbia pela ONU e pela Turquia. Os turcos ganharam mais essa. Pelo menos, por enquanto, é só uma coisinha pequenininha. Aí a grande questão que fica é, será que a Turquia consegue fazer também o milagre de limpar a Líbia? O problema nesse caso, eu acho que não é nem a Rússia, né? Porque o que está acontecendo é isso, né? As forças leais ao Gaddafi, lógico, o Gaddafi é do mal, ele vai se aliar a quem? Vai se aliar à mesma turma que o Lula, né? Que o cara do Irã, que o cara da Coreia do Norte, vai se aliar aos russos, né? Então, o Gaddafi, essas forças leais ao Gaddafi, quer dizer, leais ao Gaddafi é difícil de dizer, né? As forças que restaram do Gaddafi, porque o Gaddafi morreu, de qualquer forma, eles tinham o apoio da Rússia, né? E o que aconteceu na Síria, em última análise, foi mais ou menos a mesma coisa. O ditador da Síria, que era o Bashar al-Assad, tinha o apoio da Rússia. Repara como é que a Ucrânia está conseguindo limpar o mundo da ditadura, né? Porque a Ucrânia, enfraquecendo a Rússia, acabou matando o Bashar al-Assad lá matando o regime do Bashar al-Assad lá na Síria, né? E a Turquia conseguiu limpar a Síria lá para o pessoal, digamos, mais secular, menos problemático, é o que a gente espera, né? E talvez consiga fazer isso aqui na Líbia também, porque, mais uma vez, você tem a situação de que o lado mal da história, que ainda é controlado pelo antigo exército líbio, essa área vermelha aqui, é apoiado pela Rússia. Só que a Rússia não tem mais força para manter esse apoio. Só que, por enquanto, o que você tem de apoio aqui é do Egito. E aí entra num outro problema totalmente grande aqui, porque o Egito tem uma certa competição com a Turquia, e a Turquia dominando aqui a região da Líbia pode prejudicar o Egito, né? Pelo menos diminui a influência egípcia na região. Enfim, pode ser que a Turquia faça um outro milagre? Pode ser, porque sem as forças russas, sem o apoio russo, o pessoal aqui está mais fraco. Vai acontecer isso? Não sabemos. Pode ser que aconteça mais no futuro, né? De qualquer forma, os desdobramentos não são ruins aqui na Líbia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.